Você já ouviu falar que é necessário você ter outro idioma para conseguir fazer o programa de mestrado, para você conseguir entrar no mestrado? Qual é o nível desse idioma? O que a gente chama de proficiência. Quando você pega edital, tem lá a prova para você participar, a prova de proficiência. Como que funciona essa prova? É obrigatório você falar fluente outro idioma? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, realmente, como durante muitos anos nós tivemos um programa de mestrado aqui no Brasil de forma muito escassa, doutorado também de forma muito escassa. Um dos critérios para que você pudesse ingressar é que você tivesse fluência absoluta em uma segunda língua, preferencialmente inglês ou espanhol. Hoje em dia, nós tivemos uma abertura de programa e isso também facilitou esse acesso ao ingresso e à permanência do programa. Então, para pensar em mestrado hoje, é necessário que você pense em um outro idioma? Sim, é necessário, porque você vai ter que ler, vai ter que se deparar, algumas vezes publicar de forma muito ostensiva e extensiva nos programas de pós-graduação. Esse é um dos critérios para você fazer ciência, que você consiga pesquisar, consiga ler texto, se depare com literaturas nacionais e internacionais para conseguir desenvolver uma pesquisa com uma qualidade digna de um mestrado. No entanto, preste bem atenção, não é necessário você falar fluentemente, é necessário você ler, e nem com tanta fluência no sentido gramatical. É claro que em algumas instituições há necessidade de algumas certificações internacionais, mas aqui no Brasil cada vez menos. Então existem algumas instituições que um dos critérios de ingresso é que você tenha uma prova de proficiência do Cambridge ou uma outro tipo de prova que você faz, aquele TOEFL, para comprovar que você tem a fluência. No entanto, a grande maioria hoje, 95% das instituições, elas fazem um tipo de prova com textos pequenos que você tem que traduzir, e são textos que são da sua área. E a maioria ainda permite que você use dicionários. Por quê? Porque o intuito dessas provas não é que você seja desclassificado. O intuito dessas provas é só compreender se você consegue trabalhar com o texto em outros idiomas. Isso eu estou falando para mestrado. É claro que no doutorado o teste de proficiência tem um pouquinho de exigência a mais, né? Porque aí você está falando que você geralmente vai ter que ficar 4 anos dedicado à pesquisa, participando de congressos nacionais, congressos internacionais, publicações nacionais, publicações internacionais. Então, você vai ter uma exigência um pouquinho maior. Mas no mestrado, inclusive, algumas instituições permitem que você faça essa prova depois. Elas não usam a prova de proficiência como caráter desclassificatório. Então, você pode ingressar no mestrado e você tem até a defesa da qualificação para entregar essa proficiência. Lembrando que, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão. Você consegue sim, aliás, se você tiver um mínimo ali de leitura de outros idiomas, de compreensão da sua área, essas provas costumam ser tranquilas para você passar. Lembrando que esse critério pode mudar de instituição para instituição. Então, se você tem medo, se você quer saber o nível, não custa nada se informar, ver na instituição, depende muito do programa, depende muito da área. Geralmente as áreas ligadas à saúde, essa sim pede que você tenha fluência absoluta de escrita e de fala, mas as áreas de humanas, até a área de engenharia, você consegue transitar tranquilo sem a fala fluente e uma leitura e uma escrita boa, regular, tá? Não é uma coisa para você ficar tão desesperado. Não é para deixar de lado, mas também não é achar que eu não falo fluentemente um outro idioma, isso vai me prejudicar. Na maioria dos casos, não. Algumas sim, especialmente na área da saúde. Outras, você vai conseguir transitar, os textos são pequenos e a maioria delas tratam-se desse resumo. Como eu falei, grande parte você pode usar o dicionário, mesmo porque, note, isso não é dizer que o programa é bom, o programa é ruim ou qualquer coisa parecida. É porque a não ser que você esteja fazendo um programa de mestrado em outros idiomas, né, uma especialização numa literatura francesa, espanhola, americana ou uma área muito específica,
específica, a não ser que seja esse o caso, o resto dos programas só querem saber se você consegue lidar com textos em outros idiomas, porque é uma prática que nós fazemos muito no dia a dia da pesquisa. A gente não pode ficar se limitando a um idioma só, que é o Brasil, o português brasileiro, que existem muitas obras boas que ainda não foram traduzidas. Então a gente procura no Brasil quando a gente vai fazer pesquisa, mas também tem que procurar em inglês, procura em espanhol, para ver se não tem nada publicado a respeito de um determinado tema. Então o intuito da proficiência basicamente é isso. Por isso que vão diferenciar de níveis de acordo não só com a instituição, como no programa. Então, se, por exemplo, se são programas de educação e são de educação voltada à educação nacional, essa exigência quase não vai ter. Agora é relações internacionais, aí sim, aí você vai ter que ser fluente. Eu quero fazer estatística, aí você vai ter outro tipo de critério de classificação de fluência. Então, eu quero fazer um mestrado em comunicação, um mestrado em programação. Então, cada área vai ter um nível de exigência e, portanto, o nível de proficiência diferenciado. Como eu falei, áreas da saúde, elas costumam exigir mais porque a maioria das publicações são em inglês e a maioria dos materiais de pesquisa que eles pedem que você averigue também são em inglês. Então é importante você observar isso. Outra questão, quais são os principais idiomas exigidos? Na verdade, normal, todas as instituições que você vai prestar essa proficiência, com exceção da área de saúde, elas dão a opção português e espanhol. Algumas instituições que têm origem mais tradicionais ainda aceitam francês e italiano. Então, você tem esse leque. A maioria em inglês e espanhol, áreas da saúde predominantemente inglês, as outras áreas inglês ou espanhol, ou ainda, como eu falei, em instituições tradicionais são permitidos o francês e o italiano. A maioria dos editais vão pedir com que você, para ingresso ao programa de mestrado, tenha fluência em um outro idioma, e aí não são todos esses que eu falei, você vai escolher de acordo com a instituição qual é o outro idioma que você está pleiteando. Então, por exemplo, você pode, eu vou pleitear o espanhol, e aí você vai fazer a prova de espanhol, e aí você tem um idioma daquele. Quando você for fazer o doutorado, aí você vai ter que fazer a prova de proficiência, porque aí você vai ter que ter mais um idioma. Então, no doutorado são 2 idiomas, mas para o mestrado é um idioma que você pode escolher de acordo ali com o seu know-how. Agora, por que você tem então que trabalhar com essa questão do outro idioma? Como eu falei, o intuito é a pesquisa, congressos, capacidade de pensamento crítico de acordo com outras culturas, fluência no sentido de você conseguir ser, um pesquisador que abra um pouco mais essa sua capacidade do segundo idioma, da leitura de outros textos e compreensões de outros textos, e utilização principalmente em congressos. Muitas vezes alguns pesquisadores ficam presos nos congressos, nas apresentações, porque não tem essa inclinação ao segundo idioma. Como eu falei, nem sempre precisa ser uma fluência absoluta. O que os programas de mestrado querem, o que os professores querem entender é a sua capacidade, primeiramente, de lidar com textos, e depois, em um outro momento, talvez um doutorado, talvez para você fazer um mestrado ou um doutorado sanduíche, aí sim você passa por uma prova mais rigorosa no sentido da fluência falada. Mais uma vez eu ressalto, a exigência muda por área. Então, por exemplo, se você quer fazer um programa de educação, essa exigência do segundo idioma vai ser muito pequena. Se você quer fazer programas, é às vezes uma saída. Por exemplo, eu quero fazer um mestrado na área de ciências da saúde. Então, ao invés de você fazer um programa que tem característica internacional, você pode optar, se você tem dificuldade, para fazer programas de mestrado que sejam mais inclinados à pesquisa regional. Isso vai fazer com que a exigência dessa prova tome outro rumo, que a exigência desse segundo idioma tenha outro rumo. Programas de direito, por exemplo, esses programas de direito costumam
costumam aceitar mais leques, principalmente francês, inglês, o próprio espanhol e em alguns casos italiano, para que possa haver uma espécie de direito comparado. Existem muitas instituições que começam a se inclinar ou já tem essa tradição de trabalhar com alguma forma de direito comparado. São áreas, são peculiaridades que eu trouxe aqui para vocês, que é importante para conhecimento geral, mas não se esqueça, a gente está elaborando aqui um curso para compreender melhor sua necessidade, para ver quais são os editais que casam ali com a sua realidade, necessidade e para lhe fazer um acompanhamento mais de perto. Não esqueça de deixar seu comentário, um grande abraço e até a próxima!